Olá a todos, muito prazer, eu sou Rafael Alves, gestor de tráfego orgânico e pago aqui da Mazuquim. Na semana anterior apresentamos a história de Francesco Matarazzo e agora nós temos o último vídeo da série para contar as histórias dos grandes empreendedores do Brasil. Desta vez nós vamos falar sobre Barão de Mauá, mas antes de iniciarmos o tema deste vídeo, confira brevemente sobre o que a Mazuquim pode oferecer para o seu empreendimento. Qual é a trilha para o sucesso? A Mazuquim é uma agência de marketing que trabalha diariamente pelo sucesso da sua empresa. Somos mentes inquietas, sempre buscando os melhores resultados em gestão de tráfego pago, tráfego orgânico e criação de identidade visual. Nós acreditamos que o empreendedorismo é a chave para a transformação. É por isso que você pode contar com a Mazuquim para estar sempre ao seu lado. Oferecemos produtos que dão a você e ao seu negócio toda a estrutura necessária para crescer. E não para por aí. Conheça o nosso mais novo lançamento, a Mazuquim Plus, uma plataforma completa onde você aprende, coloca o conhecimento em prática e tira dúvidas. Tudo isso em um só lugar. Demais, não é? Quem conhece sabe. A trilha do sucesso passa pela Mazuquim. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio. O grande empreendedor que vamos falar hoje foi responsável por grandes obras como o Estaleiro, a Companhia Fluminense de Transporte e a primeira estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis. Investiu como sócio nas ferrovias do Recife e de Salvador, que chegavam até o Rio São Francisco, entre vários outros empreendimentos. Não se esqueça de apoiar o nosso canal, deixe aquele like no vídeo, inscreva-se e ative as notificações para estar por dentro das novidades e compartilhe com quem você quiser. Hoje nós falaremos sobre a história do Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, nasceu em Arroio Grande, Rio Grande do Sul, em 28 de dezembro de 1813. Ele foi um comerciante, armador, industrial e banqueiro brasileiro. Ao longo de sua vida foi merecedor por contribuição à industrialização no Brasil no período do Império, dos títulos nobiliárquicos, o primeiro sendo de barão em 1854 e depois de Visconde de Mauá em 1874. Filho do fazendeiro João Evangelista de Ávila de Souza e de Maria Jesus Batista de Carvalho, ele ficou órfão de pai aos 8 anos de idade, sendo que entre 1821 e 1823 permaneceu internado em um colégio em São Paulo. Com 11 anos ele foi para o Rio de Janeiro, onde se empregou como balconista de uma loja de tecidos. Em 1826, com 13 anos, já era empregado de confiança do português Antônio Pereira de Almeida. Quando chegou na fase adulta, ele foi pioneiro em várias áreas da economia do Brasil. Dentre suas maiores realizações encontra-se a implantação da primeira fundição de ferro e estaleiro no país, a construção da primeira ferrovia brasileira e a estrada de ferro Mauá na cidade de Magé, no atual estado do Rio de Janeiro. Como outros pontos importantes, também tivemos o início da exploração do rio Amazonas e afluentes, bem como o Guaíba e seus afluentes no Rio Grande do Sul com barcos a vapor, a criação do terceiro Banco do Brasil, o primeiro de 1808, e a instalação do cabo submarino telegráfico entre a América do Sul e a Europa. Barão de Mauá foi o principal representante dos primórdios do capitalismo na América do Sul, ao incorporar e adotar no Brasil, ainda no período do Império Brasileiro, em suas empresas, os recursos e maquinários aplicados na Europa e nos Estados Unidos no período da Revolução Industrial do século XIX. Uma viagem de negócios que fez à Inglaterra em busca de recursos em 1840 permitiu ao Barão de Mauá conhecer fábricas, fundições de ferro e o mundo dos empreendimentos capitalistas, convencendo-o de que o Brasil deveria trilhar o caminho da industrialização. A Inglaterra, fora o cerne da Revolução Industrial e o Brasil ainda sendo um país de produção rural, ao retornar diante da decretação da chamada tarifa Alves Branco e da alta dos preços do café no mercado internacional do período, decidiu se tornar um industrial. Tendo obtido junto ao governo imperial brasileiro a concessão do fornecimento de tubos de ferro para a canalização do rio Maracanã na cidade do Rio de Janeiro em 1845, ele liquidou os interesses da Casa Carruthers e no ano seguinte adquiriu uma pequena fundição situada na Ponta da Areia em Niterói, então na província do Rio de Janeiro. Imprimindo-lhe nova dinâmica empresarial, transformou-a em um estaleiro de construções navais, dando início à indústria naval brasileira.
É considerado pelos registros históricos como o primeiro grande industrial brasileiro. Foi um dos grandes opositores da escravatura e do tráfico de escravos, entendendo que somente a partir de um comércio livre e trabalhadores libertos e com rendimentos poderia o Brasil alcançar situação de prosperidade. Todavia, somente com a Lei Áurea de 1888 foi abolida a escravatura no Brasil, assinada pela princesa regente Isabel. Barão de Mauá fundou no final da década de 1850 o Banco Mauá, MacGregor e Companhia. Em seguida, abriu filiais do banco em várias capitais brasileiras e também nas cidades de Londres, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Além disso, ele ajudou a fundar o segundo Banco do Brasil, pois o primeiro havia falido em 1829. Um dos investimentos mais importantes do Barão de Mauá foi o projeto de iluminação a gás da cidade do Rio de Janeiro, cuja concessão de exploração obteve por 20 anos. Pelo contrato, o empresário comprometia-se a substituir 21 milhas de lampiões. Mauá cedeu seus direitos de exploração a uma empresa de capital britânico, mediante 1,2 milhão de libras esterlinas e ações no valor de 3.600 contos de réis, equivalentes a aproximadamente 442 milhões e 800 mil reais nos dias de hoje. Assim como a organização da Companhia de Navegação do Amazonas em 1852, com embarcações a vapor fabricadas no estaleiro da Ponta da Areia. Também tivemos a construção de um trecho de 14 quilômetros de linha férrea entre o Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, e a Estação de Fragoso, na raiz da Serra da Estrela, em Petrópolis, na então província do Rio de Janeiro, a primeira do Brasil. E por fim, o estabelecimento de uma companhia de bondes puxados por burros na cidade do Rio de Janeiro, cujo contrato para exploração Mauá adquiriu em 1862, mas cujos direitos devido a necessidades de caixa foram cedidos à empresa de capital norte-americano Botanical Gardens Railroad em 1866, que inaugurou a primeira linha de bondes em 1868, organizando uma lucrativa rede de transportes. O seu estilo liberal de administrar era personalíssimo para o Brasil, país acostumado à forte centralização monárquica, que o poder moderador expresso na Constituição de 1824 havia reafirmado. Sua característica principal em qualquer setor econômico que atuou foi o pioneirismo. Com menos de 30 anos já possuía fortuna que, segundo ele próprio, assegurava a ele a mais completa independência. Para se ter uma ideia, ele conquistou uma fortuna de aproximadamente 80 bilhões de dólares, sendo convertido para os dias de hoje. Apesar de muitas conspirações terem acontecido contra todos os seus investimentos em bancos, em especial o Banco Mauá, que se tornara Banco do Brasil anos depois, Barão de Mauá é uma grande referência até os dias de hoje, pois suas ações revolucionaram o modo de pensar dos empreendedores em nosso país. E esta foi a história de Barão de Mauá. Esperamos que tenham gostado desta série em que a equipe Mazuquim projetou com muito carinho. Semana que vem teremos novidades em nosso canal. Até a próxima!